Mas a leitura nossa hoje se encontra no Salmos 37, no verso de número 24, tá bom? Se liga lá, Salmo 37, verso de número 24, amém? Vou chamar a Cris para ler para ficar mais bonito o ambiente aqui, vamos lá. Amém, queridos, graça e paz, já os saudei na live, sejam todos bem-vindos, estamos com saudade de todos e a palavra do Senhor hoje será ministrada aos nossos corações pelo pastor Pompeu, se encontra no Salmo 37, no versículo 24, que diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Amém, queridos. Prestou atenção na leitura? Amém. Eu tive um carro que eu colei esse verso no vidrinho de trás, né? E é exatamente esse verso do Salmo 37, verso 24. O Senhor firma os passos do homem bom. E parava ali, no adesivo lá. Mas o verso continua e diz assim: e no seu caminho ele tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Querido, se você é uma pessoa de bem, eu tenho certeza que é, essa palavra, esse verso, está falando de você. Está falando de gente como nós, certo? Gente ordeira, gente decente, gente que só quer ver a humanidade prosperando, gente que quer ver toda essa situação mudar, gente que está contribuindo para essa situação mudar, gente que está fazendo aí todos os seus esforços, os possíveis e os impossíveis talvez, para que tudo isso tenha logo o seu fim e a gente possa, irmãos, imagina quando a gente puder voltar a se abraçar, né? Quando a gente puder voltar a fazer as nossas celebrações presenciais, onde a gente possa aí sim honrar e glorificar o nome do Senhor, agradecendo a Deus pela vida de cada irmão que pela graça e a misericórdia do Senhor permanecem aqui conosco. Vamos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que o Senhor levou para juntinho dele, porque agora vivem, mas agora na presença de Deus e não mais aqui conosco. O que nos resta, irmãos, é nós sermos gratos ao Senhor por tudo isso. Porque eu entendo, queridos, que a graça de Deus ela é tão maravilhosa que ela vai nos consolando, né? E o consolo do Senhor ele é precioso em momentos como esse. Mas esse verso aqui, ele revela para nós algumas coisas que são muito importantes e elas, repare, eu acho interessante. A palavra de Deus tem esse negócio de levar a gente, de colocar a nossa cabeça no céu sem tirar os nossos pés do chão, né? Sem tirar os nossos pés do chão. Ainda que você se sinta profundamente tendo assim lá suas experiências sobrenaturais com Deus, como se você estivesse flutuando, aquela coisa toda. É verdade, esse sentimento é muito bom. Mas eu estou dizendo assim, é que Deus não nos quer alienados do mundo onde Ele nos colocou. Por quê? Porque a nossa luta é aqui. Quando alguém parte desse mundo e vai embora para a presença de Deus, as lutas aqui se encerraram. As preocupações aqui acabaram, literalmente. A pessoa não vai ter mais que se preocupar em pagar conta, em receber salário, enfim, não vai precisar dar um dia mais de trabalho a ninguém, certo? Não vai se preocupar com o que o mundo está passando. Essas preocupações ficam aqui com a gente. Nós, os que estamos aqui caminhando, enquanto caminhamos, essas coisas acontecem, certo? Então, esse verso nos mostra algumas coisas interessantes, e a primeira delas é que com gente de bem, com gente ordeira, com gente que quer ver esse mundo melhorar, certo? Mesmo com gente feito você, querido, feito você, minha irmã, que está aí nessa luta ferrenha para ver o mundo melhor, mesmo gente de bem, gente de Deus, leva suas quedas. Qualquer pessoa, a Bíblia diz que aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque pode cair, pode cair. E cair é coisa, irmãos, cair é uma atribuição frequente, quando eu digo frequente, ela é normal, vamos dizer assim,
para pessoas que ainda estão com os pés nessa terra, para gente que ainda está vivendo, coisa de gente vivente. Tá? Quem morreu não tem mais essas preocupações, mas se nós estamos vivos, seja você quem for, mas por melhor pessoa que você seja, por mais certinho, por melhor cristão que você seja, você não está livre, certo? Primeiro, você não está livre de você, porque os seus defeitos, as suas questões interiores, o próprio Paulo dizia, né? O bem que eu quero não faço, o mal que eu quero esse faço, meu Deus, olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, ele não estava dizendo que ele era um cara mau, de jeito nenhum. A Bíblia fala que até a sombra de Paulo curava, certo? Paulo não tinha uma sombra mágica não, irmãos, não era isso. Estava dizendo que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na pessoa de Paulo era algo tão tremendo que isso irradiava por onde ele andava. As pessoas eram curadas, muitas vezes, sem que ele sequer as tocasse. Não precisava fazer firula, não tinha dancinha, não tinha oração do poder, ainda que se Deus mandar você pular, pule, meu velho. Se Deus mandar você plantar, colocar sua mão lá, plante, colha, mexa, impõe as mãos, ore, faça a oração poderosa. Eu creio na oração poderosa de um coração curvado diante de Deus, rendido à vontade do Senhor, não aquele que está dizendo, Deus faz isso porque eu estou mandando. Meu irmão, aquele que reconhece que é pau mandado nas mãos de Deus, Deus opera maravilhas. Mas o que esse verso está dizendo é que mesmo gente equilibrada, gente de bem, também tem os momentos ruins. Ninguém está livre disso, irmãos. Ninguém está livre dos dias ruins, que a Bíblia chama lá em Efésios 6 de dia mau. Entende? E nessa pandemia, muitos de nós já viveram ou estão vivendo, e talvez, vamos lá, eu não quero enganar ninguém aqui não, irmãos. Olha, se uma coisa eu não sou, é hipócrita, sou não. Pode ser que a gente ainda viva dias ruins na frente. Por quê? Porque estamos vivos. Eu espero que você não viva isso. Eu estou aqui na maior torcida, eu sou fã de carteirinha seu. Eu estou aqui balançando minha bandeira para você seguir todos os dias feliz, alegre, tudo dando certo para você, amém. Mas isso não, mesmo por mais que Deus ouça as minhas orações, eu tenho quase certeza, porque o soberano é Ele, de que Ele não vai livrar você de todos os aperreios da vida, não. Porque nós passamos por momentos assim. E se passamos por momentos assim, a gente tem que aprender a viver com isso. Porque com certa frequência nós somos, de repente, assoberbados por situações assim. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 6, que chama esses dias de dias maus, ele nos aconselha, ele dizendo, portanto, irmãos, tomem toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir. Não é para que possais evitar. É para que possais resistir, ou seja, o dia mal vem para justo e injusto, meu velho. O sol escaldante do verão, ele vem para quem gosta de sol e para quem não gosta de sol. A chuva abundante, que às vezes alaga a rua e faz transbordar o rio, vem para justo e injusto. Alaga a casa do justo e alaga a residência do injusto. E fazer o quê? É assim, queridos. Nossa obrigação é o quê? É nos revestirmos da armadura de Deus, para que quando o dia mal vier, a gente possa resistir. Aí eu gosto do final desse verso, diz assim, certo? E havendo feito tudo, ficar firmes. Olha lá, que legal. Ou seja, tome a armadura do Senhor, faça o que estiver ao seu alcance, dê o seu melhor, porque depois de tudo isso, tendo resistido, você estará lá, firme, talvez cheio de cicatrizes, talvez cheio de machucado, todo arrebentado, toda arrebentada. Pode ser sim, pode ser, eu espero que não. Mas depois de ter lutado muito, você está lá, firme para a glória de Deus, certo? Agora, o que a gente precisa entender, irmãos, é que as interrupções ao longo da vida, da caminhada, são muitas. Aí você diz assim, mas pastor, deixa eu dizer uma coisa ao senhor, a gente procura fazer as coisas sempre certinho, mas de repente, como é que é isso? Eu digo, olha, não dá para explicar. Não tem explicação, não tem receita, na verdade. Não tem receita. Às vezes o mal, certo? Uma notícia ruim, vem a soberba a gente e atropela a gente num dia que você está ali fazendo festa e de repente acontece algo que você jamais esperava, certo? Agora, vamos lá,
Dê a você, alô, querido, querida, dê a você o direito de ficar chateado, dê a você o direito de você ficar triste, viu? Dê a você o direito de ficar irado, irada, certo? Amém. Deus é contra isso? De jeito nenhum, meu velho. Sai para isso, sai para lá. O Senhor não quer que você negue os sentimentos que Ele fez você absolutamente capaz e habilitado, habilitada para sentir. Que a nossa tristeza seja uma tristeza segundo Deus, aquele tipo de tristeza que faz a gente dar uma boa olhada por dentro para a gente, sabe, entender, procurar entender o que está acontecendo. Porque a tristeza segundo os homens, ela gera morte, mas a tristeza segundo Deus, ela gera vida. Então se dê ao luxo, querido, vamos dizer assim, se dê ao trabalho sim de ficar triste, se dê ao trabalho de ficar irado, mas olha como a palavra diz, irai-vos lá em Efésios 4, irai-vos, mas não pequeis. E o conselho é esse, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, Deus está dizendo assim, olha querido, vá lá, certo? Está triste, está irado, está chateado, está chateada, tudo bem, mas não deixa o sol se pôr sobre esses sentimentos ruins. Por quê? Porque esses sentimentos realmente, eles ainda que aconteçam, nós não fomos feitos, irmãos, para vivermos tristes. Nós não fomos feitos, você querido, querida, escute essa, Deus fez você para você ser feliz. Quando Jesus diz assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, sabe o que é isso, querido? É vida, vida feliz, certo? É vida com fartura. Ah, pastor, por que eu não tenho tanto dinheiro na conta do banco? Olha, querido, se você está pensando que a sua felicidade depende do dinheiro, você está olhando para o lugar errado. Às vezes a felicidade está ali do lado. E quantos nessa pandemia estão se dando conta? E eu vejo por outro, eu estou ouvindo as coisas que o pessoal manda pelo WhatsApp. Um dia desse eu ouvi uma reflexão linda de um jovem que estava lendo um texto de uma moça que eu agora esqueci o nome, dizendo, pois é, agora a gente está se dando conta que a nossa felicidade não é aquele carro bonito estacionado na garagem que nem pode sair muito. A gente está se dando conta que aquilo que traz saúde para a nossa vida é aquilo que nos faz sorrir. E o que nos faz sorrir, meu irmão, nem de longe é aquela roupa nova que comprou, que hoje está lá no guarda-roupa e você nem pode usar porque não pode sair com ela. E aí a gente vai se dando conta de que o que nos faz felizes, irmãos, muitas vezes está mais perto da gente do que a gente imagina, e Deus está dando a todo mundo, Deus está dando à humanidade o grande privilégio de termos o maior tesouro que nós temos na vida bem juntinho da gente. Que tesouros são esses? Você tem a você tem a Deus, que é o seu maior tesouro, e você tem a sua família. E aqui eu estou falando da família por completo, viu? Pai, mãe, irmãos, filhos, certo? E esposa, esposo e tudo, e por aí vai, e amigos que são mais chegados que irmãos, é isso aí, para a gente perceber, queridos, que o que vale nessa vida, certo? Não é se a roupa está bonita, se não tá bonita, o que vale é a beleza que está recheando a roupa, é aquele coração sensível, é aquela mente sadia, certo? Que apesar de todos os defeitos, olha, eu sou cheio de defeitos, você também, não vem com essa não, nós somos muito atrapalhados, eu sou, você é, todos nós somos, é verdade. Mas apesar de todos os nossos defeitos, Deus nos ama. E há muita coisa boa em nós. Há muita coisa que Deus está lapidando em nós para nós nos tornarmos pessoas melhores. Para quem? Para o mundo, certo? Para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam dia a dia. Todo dia, é verdade, Ele está fazendo isso. Mas é inegável que surpresas desagradáveis possam acontecer a qualquer momento, certo? E aí a gente tem, na essência, nesse primeiro momento, dois caminhos a seguir. Ou você para e fica reclamando, e aí você faz do choro o seu lamento, certo? Você vai fazer do choro o teu discurso, certo? Ou você faz de conta que esse negócio não aconteceu, deixa de lado e segue adiante. O problema é que se você escolher uma dessas duas opções no primeiro momento ali, quando aquilo acontece, certo? É que se você escolher fazer de conta que aquilo não aconteceu e dar o próximo passo, isso vai ficar te perseguindo o tempo todo, certo? E aí não adianta você olhar para as realidades e fazer de conta que elas não aconteceram, porque se faz de conta, hora vai, hora vem, ela vem à sua mente, essa realidade volta para você, e isso não é bom. E parar você, queridos, vamos lá. Pastor, tá valendo dar aquela parada? Tá valendo. Nós podemos dar aquela parada? Pode, claro que pode. Podemos dar aquela parada legal, certo? Aquela paradinha estratégica para a gente
reavaliar a caminhada, legal, vale isso, vale. Mas o que a gente não pode é deixar isso paralisar a nossa caminhada. Aí não vale. Por quê? Porque você está vivo, você está viva. E se você está aqui, Deus tem plano e propósito para você. Talvez a empresa tenha fechado, talvez o emprego não tenha mais, tenha dispensado você, mas olha, querido, querida, você está vivo, você está viva. Se de repente Deus está aí dando uma grande oportunidade para você se reinventar. Eu quando falo isso agora, eu li numa historinha, num livrinho, uma coisa interessante. 2 missionários visitaram uma família bem pobrezinha no interior e eles estavam ali vivendo a sua vidazinha amarga e viviam do que era aquela única vaquinha que eles tinham lá no cercadinho. Só tinha uma vaca. Aí o missionário, quando visitou a casa, que ouviu todas as lamúrias, todas as reclamações, que não tinham muita coisa, viviam daquele leitinho que a vaca produzia e faziam um queijinho, vendiam o queijinho e aquele queijinho dava para fazer aquela feirinha básica. Eles não tinham muitas coisas, não viviam, né, não tinham grandes alternativas, mas viviam daquilo que a vaquinha produzia para eles. Vendiam adubo e enfim, viviam do leite que a vaca produzia. Aí o missionário foi e na hora que foi embora encontrou com a vaquinha lá no pasto. Ele deu um encontrão na vaca. Eu sei que a vaca caiu ribanceira abaixo e morreu, certo? E aí eles estavam andando em 2, aí o servo dele disse assim: mas o senhor fez um negócio desse, e agora como é que aquela família vai se virar? Ele disse: logo mais a gente vai ter notícias do que isso vai produzir na vida deles. Aí eles foram embora e meses depois eles voltaram. Quando chegaram lá e se aproximaram da propriedade, primeiro que a propriedade antes era pobrezinha, aquela portinha chinfrinha, aquela portinha tal, e chegaram a encontrar uma porta bonita, gente tomando conta e tal, e quando chegaram lá onde era aquele casebre, nem existia mais, agora no lugar daquele casebre era uma casa bonita, tinham carros na porta. Eles disseram: mas será que aquela família ainda mora aqui, hein? Porque não é, esse lugar literalmente não é mais o mesmo lugar. Quando chegaram lá, para grande surpresa, encontraram uma loja no térreo da casa, bem bonita, por isso tanto carro estacionado. Ele: olha, o que é isso aqui? Ele: olha, daquele dia que vocês fizeram aquela visita pra gente, quando vocês foram embora e fomos lá no pasto buscar a vaquinha para tirar o leitinho dela, nós percebemos a vaca caiu na ribanceira e morreu lá embaixo. E o senhor sabe que aquela vaquinha era nosso sustento. Mas aí a gente olhou para um lado, olhou para o outro e vamos fazer o quê? E aí procuraram as alternativas, começaram num primeiro momento trabalhando fora de casa para amealhar o dinheiro, certo? Que precisavam amealhar para poder seguir com a vida, e aproveitaram o dinheirinho que tinham e começaram a plantaram milho, enfim, para enxugar a história. O milho deu de monte. Eles passaram a fazer comida de milho, canjica, munguzá e por aí vai. Como é que é? Essas comidas, bolo de milho, aquela coisa todinha, pamonha e tudo mais, enfim, virou um grande negócio. E aquela receita de família virou uma coisa maravilhosa e deu prosperidade. Eles aí compraram uma casa nova, carro, enfim, os filhos estavam estudando. Sabe por quê, queridos? Porque eles tiveram que se reinventar. Então, às vezes, essa pandemia, certo, nos assola com as suas notícias ruins, mas muitas vezes está abrindo aí grandes porteiras, certo? Portais enormes de oportunidades para a gente se reinventar. E quem sabe essa não seja uma hora para você e para mim, tá certo? Para todos nós. Então, a palavra é essa: você não pode deixar que as notícias ruins paralisem você. Você tampouco pode deixar para lá as situações ruins como se elas não tivessem acontecido, porque elas aconteceram e daqui a pouco elas vão voltar para a tua estrada de novo, para você ter que trabalhar aquilo ali. E aí o que eu faço, pastor? Enfim, certo? Quando a gente é surpreendido por algo ruim. E aqui vai, de uma forma bem breve, bem gostosa, algo que vai ajudar você a dar os próximos passos. Primeiro passo fundamental: olhe ao seu redor e procure por pessoas e situações que te inspirem. Amém? Lembre-se, Deus está colocando do seu lado pessoas extraordinárias. Meu irmão, minha irmã, você não está só não.
O mundo está fazendo, é verdade, a gente liga a nossa TV, acessa a nossa internet e a gente está vendo esse mundo doido, doente por aí, de pessoas que ainda têm a coragem, certo? Mas isso são os servos do diabo que continuam caminhando por aí. Gente que ainda tem a coragem de, num momento como esse, procurar extrair, tirar o lucro a qualquer tempo, ainda que isso custe vidas em hospitais. Gente fazendo de conta que essa pandemia não existe. Hoje eu li um relato na internet de uma senhora lamentando muito o seu filho de 30 e poucos anos, que tendo dinheiro no bolso e a mãe não tinha como prender o menino em casa, o menino trabalhando como frentista num posto de gasolina, mas com o seu próprio dinheiro, ia para tudo que é festa. Ia para todas as festas que podia, saía à noite à vontade, sem proteção nenhuma. Resultado, esse menino hoje está no hospital entubado e a mãe orando para ele não morrer. Entende? Então, irmãos, assim, imagina a situação que a gente está vendo. O mundo, tem gente torcendo para a gente estar morrendo nos hospitais. E ainda que a gente se depare com essa face macabra da humanidade, que ela existe, a gente não pode negar, a gente, diante das situações ruins, não é para isso que a gente tem que olhar. Olhe bem ao seu redor e veja quantas pessoas de bem Deus colocou aí do seu lado, quantas histórias, quantos testemunhos de gente que já passou por aquilo que você está passando hoje, que tem bom conselho para lhe dar, que tem uma força para dar a você, e quem sabe tem um braço forte para te apoiar, amém? E você tem que entender que você é o que Deus fez de você, não o que o mundo diz que você é, entende? Você é sal da terra, meu irmão, você é sal da terra, minha irmã, você é a luz do mundo, querido, querida, sabe o que é isso? O mundo em trevas, o mundo sem saber para onde vai, você como servo do Senhor, você tem uma palavra de esperança para dar. Então, querido, em nome do Senhor, viva essa esperança. Olhe ao seu redor e procure as coisas que te inspiram. O que é que Deus tem dito a você que você é? Porque não é o que o mundo diz de você, que você é um fracassado, você é um perdedor. Que coisa nenhuma, rapaz. Isso é o mundo querendo te derrubar. Isso é o mundo com medo de você. Isso é o mundo com medo do Deus que você serve, porque Ele vai te dar vitória em nome de Jesus, amém? Agora, isso só vai acontecer se diante das situações você não ficar paralisado, porque Deus não fez você para ficar parado, não. Deus não colocou você no mundo como um enfeite de prateleira, não, querido, querida, para você ficar lá ali, ó, fazendo de conta que está lá, fazendo bonitinho, bonitinho lá parado, não, querido. Deus colocou você no mundo para você fazer a diferença, para você agir, para você se mover, amém? Então preste atenção. Seja uma pessoa ambiciosa. Entenda que, quando eu digo isso, é aquela ambição sadia. Por quê? Porque se você tiver ambições sadias, você vai dar um passo depois do outro na direção de algo melhor e não de algo pior. E de certa forma, as suas circunstâncias vindouras, elas vão depender do que você está fazendo hoje. Então olhe bem para as pessoas que te cercam. Agora, ao olhar bem para as pessoas que te cercam, aqui vai. De que tipo de gente você está se acercando? Com que tipo de gente você está andando? Com aquele que diz, não, meu irmão, deixa para lá, vamos curtir a vida, tá certo? Larga essa máscara para lá, que isso é conversa de gente, isso é conversa para boi dormir. Olha, querido, tá? O mundo está aí cheio de provas, uma atrás da outra, de que a coisa não é bem assim, não. Você vai entrar nessa conversa? Vai se desguarnecer? Vai baixar a guarda? Gente que convida você a largar os valores que Deus tem colocado no seu coração, coisas da sua família, da sua criação, da sua formação, e você deixando isso para lá. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra seus olhos. Ao olhar bem para as situações e para as pessoas que te cercam, observe aqueles que te acrescentam e não que subtraem, certo? Porque um amigo ruim, uma amiga ruim pode levar você para um buraco. E não é para lá que Jesus quer que você vá. E quando as coisas ruins acontecem na vida da gente, a gente tem que se apegar com gente que faz bem e não com gente que faz mal. Então preste atenção para onde essas pessoas estão levando você. Porque pessoas que impulsionam a gente rumo à concretização dos nossos sonhos, é esse tipo de gente que a gente quer por perto.
Gente que vai te desafiar a você dar o seu melhor. Gente que vai te desafiar a você se reinventar. Gente que muitas vezes Deus está usando ali para ser uma grande alavanca, um grande, sabe, para aquela pessoa ser aquele tamboretinho, por menor que seja, é ali onde você vai se apoiar para dar um grande salto à frente. Amém. Parece pequeno aos olhos de muitos, mas ali você pode dar um grande salto. Então presta atenção, fique atento, atenta às oportunidades que Deus está abrindo bem diante dos seus olhos. Não feche os olhos para isso. Porque do contrário, a influência ruim, a má influência, vai te levar a uma vida medíocre. Não é para aí que Deus quer guiar você. Busque as pessoas que estão na mesma visão que Deus tem dado a você. Isso vai te fazer bem, companheiros de verdade. Eu gosto de uma frase do George Brett, George Eliot, que diz o seguinte: visão é aquele espetacular que nos inspira a seguir em frente na rotina da vida. Isso é visão, entendeu? Visão é aquele espetacular que nos inspira, certo? O que é a visão? É aquele espetacular que leva a gente a ser inspirado, certo? A gente a seguir em frente na rotina da nossa vida. Não fique pensando que é uma bola de fogo pegando fogo na sua sala, não, meu velho. Então tome consciência, querido, querida, do valor que você tem. Tome consciência da pessoa preciosa que você é. Apesar dos defeitos que eu já disse, você tem muitos. Alô? Você é cheio de defeitos. Você é cheia de defeitos. Que é isso, pastor? Tá profetizando desgraça na minha vida? Eu não. Perfeito Jesus de Nazaré. E nós estamos caminhando para nos tornarmos cada vez mais próximos dele. Mas até lá, somos uma obra inacabada. Louvado seja Deus, porque a mão do oleiro está sobre esse barro, meu velho. Viu, minha irmã? Deus está te aperfeiçoando. Então, abra seus olhos. Com todos os seus defeitos, com todas as suas, com suas dificuldades, certo? Apesar de todo o ambiente que te cerca, Deus ama você. E você tem muito valor. Tome consciência de que em você há uma força poderosa que pode transformar o mundo, certo? E se o Espírito de Deus habita no seu coração, na sua vida, meu velho, minha irmã, você pode ir muito mais longe do que você imagina, porque a Bíblia diz que Ele é infinitamente maior, mais, certo? Capaz de nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, ou seja, você está pedindo algo grande, Deus pode te levar muito mais, amém? Agora você só vai ver, você só vai receber, você só vai ver realizar se você começar dando o primeiro passo. Deus não começa pelo final, não, Ele começa pelo começo, amém? Novas situações multiplicadoras, né? Borbulhantes de oportunidades podem acontecer na sua vida. O salmista lá do Salmo 125, ele diz assim no verso 2: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Meu velho, minha irmã, é Deus que se acerca, Ele sabe, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Esse é você, meu irmão, minha irmã, aonde você anda, Deus está com você, então tenha paz. Eu quero encerrar essa meditação, que por sinal está muito gostosa, dizendo a você o seguinte: depois de você dar uma boa olhada na sua realidade, a palavra para mim e para você é essa: esfria a cabeça, viu? Alô, fique peixe, esfria a cabeça, tome aí o seu tempo, É aquele tempo, pastor, que o senhor falou lá no começo? Aquele tempo na parada? Pode ser. Ele só não pode ser uma coisa aí, ele só não pode ser eterno, porque Deus não fez você para ser bibelô distante na parede, não. Deus colocou você nesse mundo, meu querido, para você ser luz. Deus trouxe você até aqui para você ser sal, certo? Sal é o que dá gosto. Luz é aquilo que ilumina o caminho, que mostra o caminho. Você não foi feito para ficar lá parado, não. Tome o seu tempo, amém. Tempo para curar as feridas, tempo para esfriar a cabeça. De cabeça quente não adianta nada, certo? Se reunir com gente de cabeça quente, certo? Gente desesperada, gente que
desequilibrada, gente que não tem domínio próprio, isso só vai te levar para a desgraça, meu velho. Ações tomadas no calor da raiva, do destempero, só vai levar você para o caminho errado. Só vai criar problema. E não é isso que você quer. Você quer solução. Tudo que é feito na base da raiva só vai gerar discórdia, só vai gerar aflição, preocupação. E eu digo aí, se o mal te surpreendeu, você quer piorar a situação? De jeito nenhum. Eu gosto quando lá em Provérbios 22 diz assim no verso 24: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Não sejas companheiro das pessoas que só vivem fazendo confusão. Tem gente que adora uma confusão. Eu quero distância de gente assim. Distância, eu quero andar com gente pacífica. Mas se a confusão vier e eu não tiver como evitar, meu velho, eu estou aqui. Estou firme e forte, de braço preparado. Certo? Estou preparado para o pau, meu velho. Estou, certo? Vou correr não, numa boa briga não. Agora, se eu puder, eu saio fora. Não estou atrás de confusão. Entende? A gente tem que estar pronto, é verdade. Mas com a cabeça no lugar. Esfria a cabeça. Cabeça fria. Sossegue. Andar com gente que só quer confusão não é bom. E por quê? Porque a palavra diz assim, Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas. Ou seja, uma pessoa que está o tempo todo com raiva, pavio curto, só traz briga para perto de você. Mas aquele que é paciente, esse vai fazer o quê? Apaziguará a luta. É assim que a gente tem que ser. Certo? Domínio próprio, é assim que a gente tem que ser. Deus não nos fez covardes, nos fez corajosos, mas não nos fez criadores de confusão. Meu irmão, minha irmã, larga isso para lá, certo? Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. Sabe onde está isso? Salmo 37. Mesmo Salmo 37, verso 8, lá no comecinho. 3 versos depois daquele que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Certo? Então entrega o seu caminho ao Senhor. Deixa a raiva para lá. Abandona a ira. Não seja impaciente. Por quê? Porque se você seguir assim, não vai dar certo. O que é que vai acontecer depois? Eu não sei. Mas se você seguir, você vai saber. E eu posso lhe garantir que vai acabar mal. E se você não quer, relaxe. Então, querido, querida, esfrie a cabeça. Espere o tempo que for preciso. Mas quanto tempo? Não sei. De uma coisa eu sei, esse tempo não pode ser eternamente, ele tem que acabar uma hora. É o tempo suficiente para você acalmar sua alma. É o tempo suficiente para você entender que a feridinha curou. Tempo suficiente para você ouvir a voz de Deus orientando você. Porque viver sobre o domínio da ira, da raiva, não dá certo não. Certo? Então bota aí na sua cabeça coisas boas, para que você possa entender que sempre existe o caminho melhor. E o caminho melhor é na presença e na vontade de Deus. Lembra-se de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Entenda que Deus quer permitir a você fazer uma escolha muito melhor, com uma boa dose de inspiração. Deus quer inspirar você, certo? Então tira aí do seu coração todo sentimento ruim, troque isso pela bondade, pela generosidade, pelo entusiasmo. Renuncie à impaciência. Não vou ser impaciente não. Se eu vou contar até 10 não, meu irmão, se preciso for, conte até 1000, viu, minha irmã? Conte até 1000, 1 milhão. E troque os propósitos do coração da gente, que a Bíblia diz que é enganoso, e às vezes está lá, vai lá, forra, dá o troco. Você bota tudo isso num propósito pacífico para que Deus faça a sua vontade. Você tem todo o controle muitas vezes, né? Quando eu digo todo, eu estou falando assim como força de expressão, porque a vida da gente, a gente não tem controle sobre ela assim, desse jeito como a gente pensa que tem não. Mas se você soubesse controlar, dar a você mesmo o direito de ter domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, certo?
você vai provar coisas maravilhosas na sua caminhada. Eu tenho certeza disso. Então, se você der uma boa olhada ao seu redor, Deus vai mostrar a você quantos tesouros você tem aí bem pertinho de você. E aí, de cabeça fria, ouvindo a vontade de Deus, ouvindo a voz do Senhor, você vai ver as coisas acontecerem para melhor. A Bíblia diz lá em Tiago, já no primeiro capítulo, no verso 12, diz assim: feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Meu irmão, está entendendo que tem promessa de Deus para todo aquele que de repente está aí sendo assoberbado pelas notícias ruins? A diferença está em que você não vai permitir que as notícias ruins paralisem você, em que as situações desagradáveis te deixem congelada diante da vida, certo? E te afastem do alvo que Deus está te dando, certo? De jeito nenhum. Não deixe. A palavra para mim e para você é essa. Vamos seguir em frente. Há um dia depois do outro. Como diz lá no Salmo 19, um dia comunica sabedoria a outro dia, certo? Um dia comunica, certo, da sua sabedoria a outra noite, certo? Então, enfim, há uma sabedoria maravilhosa que é passada de geração a geração. Um dia desse eu estava assistindo na televisão um passarinho chamado tecelão. Aqui no Brasil acho que não tem dele não. E esse pássaro, ele constrói o seu ninho na pontinha dos galhos mais fininhos. E o galho dele, e o ninho dele é tão bem feito, ele tece, a palavra é essa, ele tece, por ser chamado tecelão, ele tece o ninho todo bonitinho e fica forte, agarrado lá na pontinha do galho. Para quê? Para que os predadores não alcancem a pontinha do galho. E ali naquele embalo do vento, os passarinhos vivem muito bem, obrigado, ele cuida. Pois é, meu velho, é assim. E aí eu digo, meu Deus, como é que o passarinho aprende, pequenininho, vai aprendendo, quando chega na vida adulta, fazer um outro ninho igualzinho para a geração seguinte? Pois é, uma geração, né? A gente não vê nenhum passarinho na sala de aula aprendendo como é que tece o ninho, mas ele sabe, certo? A natureza é sábia, nos ensina muitas coisas, não é? É verdade. Então, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para a sabedoria de Deus. Abra seu coração para a graça de Deus. Porque o amor de Deus quer levar você um passo adiante, certo? E aí quando o mal, né, algo ruim chegar até você, a palavra é essa: lide com a situação. Pare aí o tempo que for preciso e siga adiante, viu? Não desista, não desista. Escolha vencer. Vá à luta, certo? Vá à luta. Vá de verdade, entendendo que se você insistir, se você não desistir, você vai vencer. Amém? Só não se esqueça de uma coisa no final de tudo isso. Só uma coisa você não pode esquecer. É de você ser grato, ser grata a Deus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça um minutinho e vamos orar juntos. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos aqui e entendermos que o melhor caminho está sempre diante da gente. Por uma razão simples, porque tu nos amas, não porque a gente mereça. Não é merecimento do ser humano. Não há absolutamente nada em nós que nos credencie a sermos mais merecedores de tamanha graça. Mas é bem verdade que muitas vezes o mal nos atinge, o mal nos alcança. Notícias ruins atropelam a gente subitamente, situações devastadoras vêm quase que como um tsunami para nos engolir. E é bem verdade que tem hora que a gente não encontra força emocional, a gente não encontra força espiritual na gente. Nos ajuda, ó Deus. Nos dá essa força que a gente precisa dia a dia. Permita-nos fazermos as coisas certas. Quando as situações desagradáveis nos alcançarem, a gente possa de verdade dar uma boa olhada ao nosso redor, reavaliarmos a nossa realidade, daqueles que caminham juntamente conosco, e aí sim, de cabeça fria, para que a ferida cicatrize o que for preciso, para que a gente possa seguir adiante, porque de fato
Nós não fomos feitos para ficarmos quietinhos numa prateleira, separados ali, fazendo enfeite para esse mundo. Não, nós fomos chamados para ir e dar fruto. E o fruto permaneça, o fruto não apodreça. Esse é o nosso chamado. Nós queremos abraçar tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, com o coração cheio de gratidão sempre. A Ti, que és o único, digno de todo louvor e toda glória, agora e para sempre. Amém e amém.